Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim, espero que todos estejam bem. Eu me chamo Thalita Nunes, esse é o meu canal. Tô aqui com a Bíblia, minha amiga, minha parceira, e eu queria assim conversar. Hoje eu gostaria de conversar um pouquinho, né, sobre alguns processos que a gente tem passado, né, que a gente tem vivido. E eu vou ler o Isaías 55, versículo 9, que diz assim: Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Eu queria assim fazer tipo, eu não sei se seria um desabafo ou se seria uma reflexão, mas é uma conversa mesmo, né? Porque eu tenho passado por momentos de aflição, de muita aflição, né? E eu acredito que muitas das pessoas que estão me assistindo agora ou que vão assistir em algum momento das suas vidas, que vão, né, clicar nesse vídeo, né, algo, né, Deus vai colocar esse vídeo lá na tela dessas pessoas, as pessoas vão acabar clicando e vão assistir, também estão passando por um momento que elas se sentem completamente esmagadas, né? E nesses momentos assim de aflição, né, eu com Deus, eu com o Senhor, e aí veio uma frase na minha mente, né? Deus, ele falou comigo muito forte, e ele falou assim: só sai azeite da azeitona espremida. E domingo, assim, eu tive um momento muito difícil mesmo. Eu tava na igreja, né? E é uma guerra realmente, assim, contra forças espirituais do mal mesmo, sabe? Contra o capiroto, o carancancão, vou ser bem clara. É uma guerra realmente contra as forças espirituais do mal. E eu comecei a chorar, eu tava lá na igreja, eu comecei a chorar. E aí depois, quando eu voltei para casa, eu orando, conversando com Deus, eu comecei a rir. Eu comecei a rir, conversar com Deus. E eu falei: Senhor, realmente eu sou uma azeitona. Só que eu sou uma azeitona tão diferente que o Senhor não quer espremer só a carninha para tirar azeite. O Senhor quer espremer até o caroço. Sabe, tipo água da rocha, quando Deus tirou a água da rocha, o meu caroço ele tem uma substância diferente, porque Deus até do caroço quer tirar azeite também, quer tirar alguma coisa, né? E eu brincando com Deus e falando isso, e aí eu comecei a rir. Mas realmente assim, os caminhos de Deus, eles são mais altos do que os nossos. E muitas das vezes a gente passa por processos que a gente não entende. A gente passa por aflições, a gente passa por perdas, a gente passa por pressões, por opressões, sabe? Que a gente não se vê preparado, que a gente não se vê, sabe, capacitado para enfrentar. Mas aí a gente percebe, né, o quanto Deus ele nos chama de forte, sabe? Porque não é uma força que vem de nós, né? É uma força que vem do próprio Deus. Então, assim, o inimigo, ele quer que a gente acredite que nós somos fracos. Então não é que a gente é fraco, a gente é forte. Por que a gente é forte? Porque é assim que Deus nos enxerga, né? Se a gente tem um relacionamento com Deus através de Jesus, se a gente tem o Espírito Santo morando dentro de nós, a gente tem a força do Espírito Santo. Então nós somos fortes, porque Deus nos chama de fortes. Só que o inimigo, ele também sabe que a gente é forte. Só que ele mente, ele fala na cara de pau, ele fala: você é fraco, você é covarde, você não vale nada. Ele quer nos enganar. Por quê? Porque se a gente acreditar na mentira dele, a gente vai ter uma postura de fraco, entendeu? É como se a gente estivesse numa gaiola que tá aberta, mas tem alguém falando: ó, essa gaiola tá trancada e não tem chave. E a gente acredita, a gente tá lá, a gaiola tá aberta, mas como a outra pessoa tá falando com tanta convicção que tá trancada, a gente continua lá preso, escravizado. E quando é só abrir a porta e sair, entendeu?
Então, assim, Deus colocou isso muito forte no meu coração, né? E eu tenho meditado nisso. E quem puder orar por mim, né? Ore, tá bom? Pra eu passar por esse momento de processo, né? A gente chama de processo com Deus, né? E se você está passando por isso, às vezes, quando a gente está passando por alguma coisa, né? Deus, ele quer que a gente console o outro, né? Um fortalecendo o outro, é um consolando o outro. Então, do mesmo jeito que às vezes eu tô passando por um momento difícil e eu coloco um louvor e aquele louvor me consola, aquele louvor me fortalece, eu acredito que mesmo eu passando por um momento difícil, eu posso ser usada, né, por Deus para também fortalecer alguém, sabe? Então, se você está passando por uma peneira, se você está passando por uma modelagem do Senhor, sabe? Que Ele está amassando você, sabe? Para te formar um vaso de honra, que Ele está espremendo você para tirar a última gota de azeite. Saiba que Deus, ele tem planos grandes para sua vida, planos que você nunca imaginou, porque a palavra diz que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem penetrou a mente humana, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, tá bom? Então essa é a mensagem que eu gostaria de deixar hoje, né? Uma conversa rápida, objetiva, mas muito profunda, tá bom? Então, um beijo. Se você gostou, deixa um like para fortalecer o canal. Não deixe de se inscrever se você ainda não é inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau!